Hoje a gente está aqui para mais um encontro do ciclo de formações da Pampulha, e esse evento ele integra a programação do Pampulha Território Museus, que é uma realização do Instituto Periférico em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura. Se alguém tiver interessado em saber mais sobre a grade de programação, sobre esse projeto, basta acessar a página do Pampulha Território Museus no site da Prefeitura, ou então dar uma seguida na gente no Instagram, no Instagram do Instituto Periférico. Hoje a gente está realizando, então, o nosso terceiro encontro. Anualmente, o Formações na Pampulha elege alguns temas de interesse ao território e convida especialistas para estarem aqui com a gente, trocando uma ideia, batendo um papo. E hoje aqui com a gente, em homenagem ao que seria essa semana o aniversário de 112 anos do Burle Marx e ao recentíssimo, né, José, anúncio do reconhecimento do sítio Burle Marx como patrimônio da humanidade, a gente tem com a gente, aqui, a gente tem com a gente, perdão. Nós temos aqui hoje José Tabacou, arquiteto paisagista, e o José, além de um trabalho extenso com o paisagismo e também na docência, ele atuou por cerca de 17 anos junto ao escritório Burle Marx, além de também ter atuado como consultor para a elaboração do dossiê de tombamento do sítio Burle Marx. Então, hoje o José está aqui com a gente para falar um pouco sobre a temporalidade da obra desse ícone do paisagismo brasileiro, né? Eu, antes de passar a fala ao José, gostaria então de agradecer em nome da equipe esse aceite ao convite de estar aqui com a gente, José, e também lembrar de agradecer a Tatiana e Isabela Ono, do Instituto Burle Marx, que gentilmente nos cederam alguns dos projetos que a gente vai discutir hoje no nosso encontro. Então, eu acho que é isso, eu vou passar a fala ao José, e lembrar só a todos de novo que ao fim da fala a gente vai ter um momento de conversa, de perguntas e respostas, então vocês sintam-se à vontade para ir mandando qualquer dúvida pelo chat. Então, bom evento a todos, e José, passo a fala a você. Bueno, ok, muito obrigado. Eu queria iniciar agradecendo o convite, agradecendo a organização por ter me chamado. Veio esse convite num momento bastante oportuno, porque houve essa coincidência, né, o tema de falar de Pampulha, que já é um bem que tem título de patrimônio mundial, né? O ganho pelo sítio, assim, a designação pela Unesco de patrimônio também da humanidade para o sítio, e tudo isso na semana de aniversário do Roberto Burle Marx. Então, foi juntando tudo, e essas coincidências ou essas convergências, elas têm um significado forte, porque, claro, uma vai reforçando a outra. Então, eu gostaria de, assim, não perder muito mais tempo, né, nessas introduções e entrar num assunto logo, né? Eu vou iniciar falando o seguinte: essa atemporalidade do título é uma atemporalidade em que a raiz tempo tem o seu sentido mais cronológico, né? Eu não tenho uma palavra que seja eufônica ou boa em português para criar essa particularidade. Então, a temporalidade pode dar margem a outras interpretações, mas eu me refiro à questão cronológica, e eu tenho me debruçado sobre isso ultimamente com bastante frequência, porque me causa uma certa inconformismo ver essa tentativa de fazer uma classificação cronológica numa obra que, no meu entendimento, não é. Então, eu vou aproveitar a oportunidade para reforçar um pouquinho essa ideia. Eu usei como base a residência Juscelino Kubitschek por razões óbvias, né? Eu quero conectar tudo que eu vou falar com o tema do encontro, que é Pampulha, né? E essa casa, assim, que eu nunca tinha visto com maior detalhe, porque a obra do Roberto Burle Marx é uma obra extensíssima, estima-se
que ele tenha mais de 2.000 projetos feitos. Embora esse número seja discutível, de qualquer maneira, é uma obra muito, muito extensa, né? E, olhando essa obra, assim, preparando essa palestra, ela me deu um insight, umas sugestões que vêm de encontro exatamente ao que eu queria. Se a gente pegar, por exemplo, esse pedaço que eu marquei aqui agora, ele corresponde a um pequeno jardim rupestre que tem na parte posterior da residência, né? Essas manchas escuras que vocês estão vendo simbolizam pedras. E a divisão dos canteiros é o que está me interessando agora. Eu vou falar sobre geometria, estou falando sobre geometria e a geometria do paisagismo, né? E eu vejo nesse momento aí, um jardim de 1946, uma influência muito grande de uma paisagista inglesa que foi famosa um pouco antes do período do Burle Marx, um pouco antes do Burle Marx começar, porque Gertrude Jekyll, que é a quem eu me refiro, ela faleceu em 1932. Burle Marx começou a projetar em 1934, foi a sua primeira residência assim, oficial, pelo menos, que é a casa da Rua Toneleiros, no Rio de Janeiro, não existe mais, que foi projetada pelo Lúcio Costa e pelo Warszawski, né? Então, 34, ele estava ainda sob a influência do que acontecia, ainda mais que ele tinha assinaturas de revistas estrangeiras, e reparem nesse tipo de desenho. Eu digo assim, preste atenção no como ela fragmenta um canteiro em vários pedaços. Aqui, um outro exemplo, esse Hall's Cottage, né, que, embora a composição básica do paisagismo seja retilínea e bem geométrica, ela fragmenta o canteiro com jardineiras ou com flores, com manchas de flores que são muito assim parecidas com o que o Burle Marx propõe naquela parte do jardim que eu falei para vocês. E esse terceiro exemplo também é a mesma coisa, né? Aqui eu tenho um cursor aqui. Aqui esse trecho está todo fragmentado dessa forma. Aqui também existem outros canteiros e esse é o resultado plástico, né? Isso é muito importante para mim, porque para reforçar o que eu tenho estudado, porque isso aí demonstra que há uma evolução, obviamente, há uma evolução no desenho de Burle Marx, né? Só que essa evolução ela é mais no sentido de depurar as formas do que propriamente dar mais nitidez às composições, do que propriamente a adotar um estilo que justificaria essa cronologia que tentam aplicar e que eu falei no começo, com a qual eu não concordo, né? Então, indo em frente, aqui está, de novo, um outro desenho posterior, esse já é do final da carreira dela, né? Não está identificado, mas eu sei que é do final, porque há um comentário em que ela diz que ela está convencida que o alongamento das formas resolve um problema muito sério para jardins feitos com plantas anuais, plantas que têm um ciclo de vida curto, porque a hora que desaparece uma planta, as outras, o buraco que ela deixa, não fica tão evidente quando ela usa esse tipo de composição. De toda forma, isso continua numa fragmentação bem intensa e que continua tendo uma conexão ou uma convergência com o que Burle Marx propõe naquela parte do jardim que eu mencionei a vocês. Bom, vamos em frente. Mas há uma outra parte que eu estou marcando aqui agora,
que é um canteiro, um simples canteiro. Esse canteiro é um canteiro que eles chamavam, no desenho está escrito, grupo de flores, né? E a forma dele já se enquadra melhor dentro desse tipo de geometria que vocês estão vendo aqui, principalmente essa aqui de baixo. Aqui é um jardim de cobertura no edifício do Ministério de Educação e Cultura, que na época era Ministério de Educação e Saúde, né? E é bem perceptível a convergência desse tipo de desenho com aquele que eu mostrei na casa. Estou detalhando melhor e, quando eu falei que há uma evolução nas formas, o que eu quis dizer foi que o Burle Marx foi depurando o tipo de desenho em relação ao lugar onde ele se situa. Por exemplo, vamos analisar essa geometria aqui. É uma forma que, aparentemente, ela chega ao acaso no muro que a limita. Esse ângulo aqui não é um ângulo especial, é um ângulo qualquer, né? Então, essa forma foi feita na época, estou falando 1937, de modo independente e desconhecendo ou ignorando o limite retilíneo desse terraço. Eu afirmo a vocês, pela experiência que eu tive com Burle Marx, foram 17 anos trabalhando juntos, que, se fosse dado a ele uma oportunidade de fazer uma reforma desse jardim, essa forma aqui não ia chegar ao acaso aqui. Ela iria passar a chegar segundo um arco que seria perpendicular, ele ia acabar normal a essa reta do muro, porque o Burle Marx, a cada dia que passava ao longo de toda a sua vida, se preocupava com a conexão dos desenhos com a unidade das proposições geométricas dele nos jardins. Tá? Vocês desculpem, eu estou demorando um pouco a mudar, porque meu telefone entra em repouso, aí tem que carregar tudo de novo. Mas aqui dá para ver bem a convergência ou a coincidência quase da forma com a forma que eu lhes mostrei lá no jardim da residência Kubitschek, que é essa. Uma terceira demonstração, que vem aqui, na parte frontal do jardim, diz respeito a essa entrada. Esse empedrado do piso, né, e que se alarga na medida em que ele chega na casa a ponto de ocupar toda a extensão da fachada, né, da fachada que dá para a rua, esse tipo de solução é uma coisa nova na proposição dos jardins, na medida em que a parte com piso passa a ser muito mais... A parte com piso passa a ser muito mais importante na composição, no balanço entre a área construída e área com vegetação, nesse balanço, do que acontece quando você tem um simples caminho. Por exemplo, isso daqui não se verifica aqui atrás. Então, como nós estamos falando praticamente do começo do Burle Marx como paisagista, né, ele está experimentando novas coisas. A influência da Gertrude Jekyll, que eu mencionei no começo, desapareceu posteriormente. Talvez ele tenha concluído que não era bem o que ele estava buscando. Não é? A ideia de um jardim inglês, onde você não tem geometria aparente, também não foi adotada por ele. Embora ele tenha influências, e nós vamos ver isso mais tarde, ele não adota essa ideia como dotar o jardim de uma naturalidade como objetivo. Ele não tem essa busca de naturalidade nas suas composições. Ao contrário, ele nega isso. Em algumas palestras, Roberto disse: a naturalidade não me preocupa como elemento de composição. Tá? Bom, continuando. Eu mostrei o grande piso, e aqui, olha, já em 1954, uma situação bastante semelhante, um empedrado, isso é o Hospital Sul América,
lá da Lagoa, no Rio de Janeiro, Hospital da Lagoa, né? E que repete uma situação bastante semelhante. O piso e a forma limítrofe do piso fazendo uma parte da composição. O jardim passa a ser mais um equilíbrio, uma busca de um equilíbrio entre superfícies construídas, superfícies duras ou secas, se vocês preferirem, com as superfícies verdes das jardineiras, que ele vai fragmentar, mas não segundo aquele modelo da Gertrude Jekyll que nós vimos no começo. Tá? Vamos continuar. Agora, eu vou falar um pouquinho do processo de composição, do processo de trabalho do Burle Marx. Ele usa, como os arquitetos usam, o método que a gente chama de aproximações sucessivas. Ele vai evoluindo de um croquis inicial, em que ele vai tratando e depurando essa forma para chegar numa situação de satisfação do processo criativo dele. Se satisfizer, aquilo vai passar por um sistema que a gente chama de geometrização das formas, para tornar esse desenho execuível, executável e principalmente localizável no seu terreno, para poder ser feita essa construção de acordo com o que foi projetado. Tá? Então, mas uma coisa que é importante mencionar, e que eu só mencionei para os meus alunos sempre, é o seguinte: eu estou aqui num estágio inicial da minha forma, isso é um estudo preliminar. Esse estudo está evoluindo. Quando ele chega aqui, eu já posso considerar isso quase como um anteprojeto, embora ele não esteja ainda geometrizado, ele está feito com alguns instrumentos, com compasso, com régua, hoje em dia com computador, mas ainda não está definido como um anteprojeto. Né? O que é importante mencionar aqui é que não há uma reversão. Não é que chegou aqui e mudou tudo, porque se mudou tudo aqui, nessa fase, ou nessa fase aqui, ele está voltando para a fase inicial. Ele não está evoluindo para um anteprojeto, mas ele está ainda no sistema inicial, tentando dar uma definição ao partido adotado. Tá? Isso aqui não é uma mágica, pessoal. Isso pode acontecer com qualquer um, com Burle Marx, com Corbusier, com Oscar Niemeyer. Faz parte dos processos. Eu estou mostrando, então, a fase assim, final, pensando que poderia, aqui nesse caso, desse projeto, Restaurantes do Morro da Viúva, que é um projeto de 65, já poderia ter havido várias tentativas antes que eu descartei aqui em nome de uma compreensão melhor do processo. Tá? Outra coisa importante que eu preciso mencionar é que esse tipo de construção geométrica, que nós vamos ver a seguida já geometrizado, já construído com instrumentos, régua, compasso, nanquim, sob papel vegetal, com todas as cotas, todos esses pontinhos pretos que vocês estão vendo aqui, são cotas construtivas do desenho. Todo esse tipo de geometria é muito semelhante em tudo por tudo à geometria que ele adota lá no Yacht Club da Pampulha, no parquinho infantil, no playground do Yacht Club. Sabe? É uma geometria bastante semelhante, o que reforça a minha teoria de que o Burle Marx vai e vem nessas estruturas geométricas, apenas evoluindo num sentido de depurar a sua forma. Mas ele tem assim 3, 4 ou 5 estruturas básicas de composição, e eu não estou dizendo que isso é uma cópia, ou um modelo, ou uma fórmula, porque ele mesmo tinha horror de fórmulas. O Burle Marx tinha uma preocupação grande em não se repetir, mas uma estrutura geométrica básica, inicial, de partido, de ponto de partida, ele tinha sim. E muitas vezes essa estrutura era ditada ou por uma forma especial que tivesse no terreno, ou por um desenho especial que a própria arquitetura que ocorresse no terreno
guiaria. Por exemplo, aqui, o prédio do restaurante, eu estou mostrando aqui com o meu cursor. Essa direção do prédio do restaurante é a direção adotada como dominante na composição toda. Tá? Todas essas linhas que são ortogonais e perpendiculares ou paralelas ao restaurante nascem do restaurante. Sabe? Então, era muito frequente esse tipo de ponto de partida. O Burle Marx se grudava num aspecto geométrico do desenho, que ele era mostrado assim quase que em branco, para poder desenvolver o projeto. Bom, vamos em frente. Aqui, uma segunda planta que a gente costumava fazer no escritório, que é uma planta em que a gente marca todos os desenhos de piso. Tudo isso vocês estão vendo em preto muito forte aqui, são desenhos em pedra portuguesa preta, entremeado com pedra portuguesa branca. Né? E o resto são canteiros e a especificação da vegetação que está relacionada aqui. Esse é um nível que a gente chama de, no nosso caso, de anteprojeto de paisagismo. Porque ainda teria um terceiro nível, que era o de detalhamento disso para a execução da obra, que é um nível de detalhamento mesmo que a gente chama. Bom, então, vimos esse tipo de geometria que vai e volta no espaço. Eu depois, aqui é a obra executada, né? Isso é a obra executada, e eu incluí algumas fotos de detalhes para vocês verem essa conexão que ele busca entre o desenho do piso e o jardim. Isso é no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro. Tem perspectivas importantíssimas a serem preservadas, como é o caso do Pão de Açúcar, por exemplo, né? Que, inclusive, é uma paisagem tombada. Eu sempre menciono o fato de que, nessa região por aqui, onde está o cursor, a Petrobras fez um posto de gasolina e eles puseram um totem daquele identificando o posto, e o IPHAN exigiu que a Petrobras retirasse aquele totem, porque entendeu que ele estava interferindo com a visualização da paisagem, que, no caso, é icônica do Rio de Janeiro, né? O Pão de Açúcar. Também queria chamar a atenção do seguinte, deixa eu voltar aqui um pouco. Na composição geral, tem um elemento que é bem frequente no trabalho do Burle Marx. Eu chamo senoide. Esse zigue-zague com arcos que ele faz aqui, nesse caso, com desenho de pisos. Isso ele tinha experimentado, esse é um projeto de 65, mas ele tinha experimentado na Capela da Jaqueira, em Pernambuco, que é da década de 40, né? Com esse mesmo desenho nos bancos da igreja. E mais adiante, nós vamos ver, em 67, no projeto para o Centro Cívico de Santo André, também como desenho de piso, mas também como disposição de bancos, né? Então, guardem esse tipo de desenho, porque reforça tudo que eu tenho falado desde o começo dessa conversa nossa. Tá? Então, vamos em frente. Aqui vocês veem alguma coisa. Eu gosto de mostrar muito que ele busca essa conexão. Aqui está uma parte da senoide, quase não se percebe, porque está mal cuidado. Então, nasceu capim aqui, nasceu grama e foi tirando um pouco da nitidez do desenho. Mas reparem como a função desse desenho é reforçar a forma do canteiro que está na periferia, no limite, onde acaba o piso. Ele usava isso o tempo todo. Olha aqui, essa direção apontando lá para o restaurante que está lá no fundo. Ou essas são a mesma, né? Em outro ângulo aqui. Então, é interessante ver que isso foi sendo uma evolução no trabalho de Burle Marx. O desenho de piso do Largo do Machado, no Rio de Janeiro, que é uma coisa da década de 40 também, é um desenho tímido em relação a um desenho como esse, já em 60 e 65. Tímido é retraído, é um desenho bem suave, bem assim, quase que desaparece na paisagem.
tá? E aqui não, aqui vocês estão vendo isso. E outra marca registrada do Burle Marx, que são os grupos com a mesma espécie de planta. Isso é uma influência claramente dos parques ingleses dos séculos XVIII e XIX. Aqui tem outro grupo, né? Esse grupo está amarradíssimo no desenho de piso. Sempre o desenho de piso é um reforço do que está se propondo como composição geral ou como aquele balanço que eu mencionei entre superfície construída e superfície com vegetação. Tá? Seguindo em frente. Um outro elemento importantíssimo que o Burle Marx usava nos seus projetos são os chamados traçados reguladores. Aqui, nós estamos vendo uma malha, e vocês imaginem que essa malha era colocada por baixo de um desenho transparente do lugar onde ele ia projetar. E ele fazia os seus rabiscos preso a essa malha. Essa malha, evidentemente, já tem um tamanho que facilita a escala. Por exemplo, aqui ele poderia saber que um triângulo desses tem 1 metro na escala do desenho que ele ia fazer. Isso para ele poder avaliar uma largura de uma ponte ou um tamanho de uma pérgola ou qualquer outra coisa. Ele já está na escala, mas é em superfície e preso a essa composição. Então, tem 3 tipos de polígonos regulares que preenchem a superfície inteiramente, que são o triângulo, o quadrado, né, e o hexágono. Aqui é interessante pensar o seguinte: no caso do quadrado, eu poderia pensar numa malha retangular, eu poderia fazer formas retangulares, e mais, eu poderia violentar essa malha, porque fui eu que criei essa malha e eu sou o dono do projeto. Então, o Burle Marx pensava assim. E o Corbusier, que foi quase o inventor dessa ideia de traçado regulador, também ele buscava relações geométricas que pudessem dotar a sua arquitetura de tamanhos e de proporções mais agradáveis, mais equilibradas, mais harmônicas, embora tudo isso seja um conceito subjetivo. Tá? Então, e além do mais, tem o seguinte, ainda tem uma outra observação que eu quero fazer, que é o seguinte: geometricamente, nós estamos no campo euclidiano da geometria, né? Se eu pegar 3 figuras, um quadrado, um triângulo e um retângulo, todas regulares, são as únicas que preenchem uma superfície. Se eu pegar essas 3, desenhar cada uma delas, e as 3 com a mesma área, a que vai ter o menor perímetro vai ser o hexágono. O hexágono consegue cercar a mesma área do quadrado com um perímetro menor. Então, as abelhas, por exemplo, quando fazem... É uma informação importante para arquiteto. Quando as abelhas fazem os favos hexagonais, elas estão dando um aproveitamento ideal de área com a menor quantidade de material construtivo, a cera, possível. Né? É uma coisa de economia da natureza. Essa é a forma mais econômica que tem. Tá? Essa é uma curiosidade, é um parênteses. Não é que por isso a gente vai usar hexágono sempre, mas é interessante para arquiteto ter essa noção. Né? Então, olhem aqui uma composição de uma praça que está em nível de croquis, ou seja, quase um anteprojeto, toda presa numa malha hexagonal. Você vê que não há uma escravização à simetria ou a qualquer outra coisa, mas existe o uso dessa malha como uma ajuda para disciplinar a composição e, principalmente, para que essa composição toda tenha unidade. Tá? Então, depurando essa forma, geometrizando dessa forma, vocês têm aí um desenho de execução. Esse desenho pode ir para a obra, e na obra um topógrafo pode fazer a locação dele do jeito como ele está projetado aí e tudo. Eu não vou perder muito tempo explicando o que é o quê, porque o nosso tempo é bem reduzido e seria meio fora da proposta. Mas
de qualquer forma, uma obra executada com traçado regulador. Aquela igreja anterior, aquele projeto anterior, eu não tenho notícia de que ele tenha sido executado. Alguém falou que foi, mas eu nunca consegui uma confirmação. Ele fica em Santo André, em São Paulo, e mesmo pessoas de Santo André com quem falei não conhecem essa praça. Então, eu não tenho certeza, mas acho que não foi executado. Seria pouco provável que a gente não soubesse ela tendo sido feita. Mas aqui é um jardim carismático na obra do Burle Marx, que é a residência Cavanelas, feita sob um traçado regulador. Né? Ele usa esse tabuleiro de xadrez de gramas de 2 tonalidades e as coisas que acontecem aqui todas estão presas nessa malha. Então, por exemplo, a piscina tem 1, 2, 3 quadrados desse por 1, 2, 3, 4, depois tem um dente, etc. Tudo preso na malha. Né? Os canteiros aqui, dessas plantas mais altas, que se vê aqui, estão presos nessa malha também. A escultura está no encontro das diagonais de um quadrado desse. Então, um ponto notável, como falei, o muro acaba em 2 quadrados. Isso aqui era obrigatório ser assim? Não. Se o Burle Marx achasse que isso aqui não ficou harmônico, não ficou do gosto dele, ou de acordo com o que ele estava pretendendo, ele não teria escrúpulo nenhum em acabar 70 centímetros antes ou 68. Não importa isso muito. É apenas um auxiliar no desenho, na composição do desenho. As palmeiras também estão bem no meio dos lados desses quadrados aqui. Então, essa é uma forma que ele usava muito de vincular cada elemento da composição aos demais. Isso é que dá para a gente essa noção de unidade. O que é unidade? É uma repetição? Não. Não é a repetição de jeito nenhum. Não é uniformidade. É unidade. É a ideia de que todos os elementos que estão compondo esse espaço são necessários e suficientes. Aí não tem nada sobrando, nem nada faltando. Essa que é a ideia da unidade. Tá? Vamos em frente. Mais adiante, estou falando de 1948, já o Burle Marx tem esse jardim que ganha o prêmio da Bienal de Arquitetura e que é inspirado claramente nos parques ingleses. Inspirado. Não é uma imitação de um parque do século XIX ou do século XVIII, porque um parque desses jamais criaria uma linha dessas, por exemplo, ou essas linhas definidas por essas forrações, essas coberturas de solo. Então, qual é a influência? A influência é que a geometria já não é tão importante aqui, né? A ortogonalidade ou a simetria são ignorados, não existem, e mais, há uma preocupação com a paisagem do entorno, a paisagem que se conecta com o jardim. Esse jardim vai até aqui só, mas para o Burle Marx, ver o muro significaria limitar justamente essa conexão entre o paisagismo artificial criado por ele e o morro lá no fundo, a paisagem do entorno, como eu falei. Então, ela está sempre... Você não vê um limite nesse jardim, não existe limite, embora esse terreno seja praticamente a clareira, mas essas árvores habilmente dispostas na frente dos muros, em toda a periferia, faz com que esse jardim seja parte integrante da paisagem e não da propriedade em termos fundiários ou em termos legais, tá certo? Isso é uma coisa intencional nele e que está aqui também, né? E que vai se repetir. Esse lago, por exemplo, essa forma, desculpem, voltar aqui, essa forma de lago, se você põe num parque inglês, eles vão dizer que era do estilo que eles designaram como serpentina, como se fosse uma serpentina caída pelo chão.
né? É uma sucessão de arcos de círculo que concordam entre si, que se alternam. Um arco para fora, um para dentro, um para fora, um para dentro, e vai criando essa geometria aqui, que é reforçada também pela forma das manchas, das quais o Burle Marx tinha intenção de tirar partido das texturas, das diferentes texturas. Tá? Esse mesmo esquema ele vai se repetir no Parque Roberto Burle Marx, o atual Parque Roberto Burle Marx, em São José dos Campos, que também é um lugar. Aqui é o limite do jardim. Esse grupo de garapuvus ou guapuruvus, né, eles estão delimitando mais ou menos a área de jardim mais tratada, mais elaborada. Mas eles não querem suprimir a paisagem porque ele tem essa conotação de que o jardim está inserido na paisagem geral do Vale do Paraíba. Então, esse gramado se prolonga pelos pastos. Aqui era uma fazenda, aqui é o jardim da residência, e ele se prolonga pelos pastos afora, sem que isso constitua uma transição ou uma mudança de textura. Tá? E aí a gente vê, de novo, o jogo das formas, mas sem uma preocupação rigidamente geométrica, como foi nos exemplos anteriores. Não é? E essa geometria, muitas vezes, o Burle Marx usava o que a gente poderia chamar de uma geometria progressiva, que vai da casa para longe da casa, vamos chamar assim. E que ela é mais sofisticada, mais geométrica, tem mais presença na arquitetura, junto à arquitetura, do que junto à paisagem. Então, ela funciona claramente como um elemento de transição entre a obra construída, a casa em si, e a paisagem onde ela está inserida. Né? Aqui é bem junto da residência. Essa residência, vocês estão vendo aqui, é um projeto icônico do Rino Leve, de arquitetura modernista, tombado pelo IPHAN, né, juntamente com o jardim residencial, também é tombado. Né? E aí a gente volta mais adiante, agora estou em 67, e a gente volta àquela mesma geometria que nós vimos no Morro da Viúva, ou que eu mencionei do Yacht Club. Eu não consegui foto desse parquinho do Yacht Club, vocês me desculpem, eu vou ficar devendo. Né? Eu sei que tem no Instituto Moreira Salles, no acervo do fotógrafo Marcel Gautreau. Eu escrevi para eles, mas eu escrevi muito em cima da hora, eles não tiveram tempo de me responder. Então, fico devendo. Né? Mas, de qualquer forma, reparem que volta aquele mesmo esquema, um lago com arcos de círculo, linhas retas, ortogonais, uma direção ortogonal que emana da própria arquitetura, tudo isso conectado, assim, conectado. Esse jardim, a geometria foi muito importante e merece até citação um fato que o Burle Marx falou na ocasião, que como a cidade, pelo lado de fora, cresceu de uma forma desordenada, né? Isso aqui era uma paisagem que ele considerava feia, uma paisagem desordenada mesmo. Assim, não existia um ordenamento de uso do solo aqui a ponto de disciplinar a ocupação. Então, ele diz assim, se a paisagem não merece fazer parte do projeto, a gente faz o projeto isolado da paisagem. E aqui, realmente, ele adota uma solução geométrica, ele podia ter adotado uma, como a gente viu nos dois exemplos anteriores, no Jardim da Odete Monteiro e no Jardim de São José dos Campos, que é com formas mais livres. Mas aqui não, ele volta a uma geometria muito mais rígida. Né? E eu quero mostrar para vocês, dá para ver algumas formas aí. De novo, o desenho fazendo parte do reforço do balanço entre piso e área com água ou área com gramados, com canteiros, e um elemento também que começa a aparecer por essa época,
que é a padronagem, ele chamava de padronagem, um desenho de padrão que se repete, podendo, às vezes, inverter o que era fundo vira desenho, o que era desenho vira fundo. Então, aqui é o negativo desse e vice-versa. E esse é um desenho que também serve para reforçar uma posição. Aqui, como Santo André é uma região altamente politizada, foi solicitado ao Burle Marx que deixasse uma grande superfície livre de piso para a realização de comícios. Então, isso foi considerado na composição. Tá? Eu era estagiário, eu tinha acabado de entrar no escritório, eu entrei em 66, não, em 65. Então, tinha 2 anos que eu estava no escritório. Eu passei 17 no total. Então, aqui tem um desenho do conjunto, de uma parte do conjunto, com essa padronização que eu falei, aqui o negativo e o positivo, né? E, seguindo em frente... Aqui aqui é um detalhe da inegável tendência do Burle Marx desse jardim a se inspirar ou a pegar elementos dos jardins barrocos franceses que antecederam os românticos que nós já falamos, os parques ingleses. Né? E é tão forte isso que ele chamava essa parte, que é um jardim sobre uma cobertura, ele chamava de parterre, que é um termo típico dos jardins barrocos franceses. Nasce nos jardins renascentistas, um pouco antes, mas conhecem o auge da sofisticação geométrica no barroco francês. Então, aqui ele repete. O Burle Marx falava uma coisa interessante. Ele diz assim, o meu parterre é diferente dos franceses, porque no meu a gente pode andar por eles. Essa parte preta e branca é piso, mas um piso que faz parte da composição do jardim toda. E aqui, olha quem está aqui, uma repetição da senoide, que eu mostrei no restaurante do Morro da Viúva, que tem alguns anos depois desse aqui. Né? Continuando. José, só para te avisar, são 15 para as 11 já, tá? Tá bom, eu estou fechando já. Ok. Tá? Então, aqui mais uns detalhes. De novo, o desenho do piso reforçando a composição. Não é só para desenhar por desenhar, é um reforço de composição. Né? Aqui a senoide vista mais de perto. Né? Aqui está o detalhe. Eu sempre botei os detalhes quando foi possível. Então, o detalhe para a execução de obra. Aqui, essas manchas, aqui está dizendo pedra portuguesa branca, pedra portuguesa preta, pedra portuguesa branca, etc. Canteiros, etc. Tudo marcado aqui direitinho. Então, está marcando esses elementos de composição aqui. Né? Aqui, de novo, a senoide, dessa vez em forma de bancos. Está aqui o detalhe correspondente. Né? E eu acho que eu não realmente, eu queria finalizar só mencionando que nesse último jardim aconteceu uma coisa irônica, porque a prefeitura lá de Santo André ela gostou tanto do desenho da padronagem, aquele desenho do piso, né, que ela passou a usar aquele desenho reduzido em ladrilhos hidráulicos como se fosse um logotipo do próprio município. Então, todas as ruas de Santo André, ou grande parte das ruas, são revestidas com ladrilhos hidráulicos com esse desenho de piso, né? O que contraria a ideia inicial do Burle Marx de ficar contido ali dentro e não sair pela cidade. O desenho vai de encontro, vai ao contrário desse desejo, porque ele, de alguma forma, faz uma conexão, ainda que não tão perceptível, entre o jardim e a cidade. Inclusive porque agora isso já se justifica, porque o entorno, com o passar do tempo, foi reordenado, a cidade evoluiu, tem um plano diretor, a situação do entorno mudou bastante. Então,
com isso eu fecho, eu só queria concluir assim, dizendo o seguinte, é uma coisa que eu aprendi e que eu tento transmitir para todos os meus alunos, né? A ideia de classificar alguma coisa é uma ideia de fazer a gente conseguir entender como que aquela coisa está organizada. Então, se eu, por exemplo, divido o reino vegetal em famílias, gêneros, espécies, é uma estrutura de classificação para entender como que elas se relacionam, quem é parente de quem e em que proporção, né? Então, isso é a ideia do sistema classificatório. Mas eles, em contrapartida, oferecem um perigo muito grande, que é a gente querer encaixar num sistema de classificação tudo que aparece, porque não existe um sistema de classificação absoluto. Vai sempre haver alguma coisa naquela coleção de coisas que vai contrariar todos os critérios do teu sistema. Então, aí reside o perigo, porque a gente vai querer, para não desmentir o sistema, querer que as coisas se encaixem, como se diz em bom português, vai forçar a barra. Então, eu gosto de falar isso assim, só para a gente ter isso na cabeça, porque dessa forma a gente consegue usar o que os sistemas podem oferecer de útil para a gente, né? O exemplo que eu dei de botânica, né, ele até hoje não está resolvido, ele é um sistema em permanente evolução. À medida que a ciência avança, novos critérios são possíveis para reavaliar tudo. E, só para vocês terem uma ideia, todos os nomes de planta que eu aprendi ao longo de toda a minha vida profissional, eles não valem quase nada hoje em dia, porque mudaram por revisões taxonômicas que são evoluções no sistema de classificação das plantas. Muito obrigado, eu fico à disposição. Foi um prazer enorme bater esse papo com vocês e à disposição para qualquer dúvida ou qualquer discordância que tiverem. Obrigada a você, José. Achei incrível, assim, eu sou historiadora, então sou de humanas demais para compreender a parte matemática, assim, da discussão do paisagismo. Eu achei incrível poder ter acesso a esse processo mesmo de construção e criação dos jardins, né? Porque eu acho que às vezes a gente, na experiência que a gente tem de fruição do jardim, não entende o nível de trabalho, de planejamento que envolve, né, uma elaboração nesse nível assim dos trabalhos do Burle Marx. Eu achei muito incrível. O pessoal já está mandando algumas dúvidas aqui pelo chat. Eu queria começar com uma questão minha também, se vocês me permitirem. Eu achei muito interessante quando você mostrou esse trabalho de construção que ele fazia com a paisagem do entorno, né? Essa volumetria paisagística interagindo com a paisagem natural do entorno, a paisagem arquitetônica, né? E eu queria, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, mas já ouvi que Burle Marx resistia muito, se incomodava muito com essa associação que as pessoas fazem do jardim como uma pintura. E aí, eu queria, se você pudesse falar um pouco sobre isso, pensando nessa relação toda de volumetria mesmo que você apontou que ele construía, é verdade que ele tinha essa resistência a associar o trabalho dele como uma pintura, assim, de jardins? Sim, ele tinha. No começo, nem tanto. Há uns críticos, eu suponho que tenha sido Clarival Valadares, mas não estou certo, que fez essa metáfora. É uma metáfora. Ele diz assim: o Burle Marx paisagista é o mesmo Burle Marx pintor que usa o terreno como tela e as plantas como tinta. É uma imagem bonita, mas não é verdadeira. E o próprio Burle Marx tomou consciência disso porque ele rechaçava. Ele reclamava disso porque ele dizia que o jardim cumpre funções, o jardim é volumétrico, o jardim são 3 dimensões. Embora a gente faça o projeto em 2 dimensões, a gente está pensando em 3 o tempo todo. E era frequente, eu me lembro muito no escritório, a gente rabiscando, e a gente dizia assim: passa a estrada aqui. Ele dizia assim: não, aqui eu quero guardar porque eu vou botar uma árvore grande.
aí eu preciso de espaço. Então, ele estava pensando em 3 dimensões, sabe? E aí, essa imagem, essa metáfora é só poética, mas não é verdadeira, né? Ele rechaça. Também ele invocava as mutações, porque passa o jardim, que não existem em pintura. Porque você põe uma planta que dá flor amarela, mas ela dá flor amarela, um ipê, por exemplo, dá flor amarela 1 semana por ano. Depois ela é verde também. Então, não existe isso. Não é um quadro, não muda de cores, a não ser algum que eu não conheça, né? Porque hoje em dia tem várias experiências e tal, eu também não me proponho a conhecer o universo da arte. Mas, em geral, não é assim. Então, essa comparação não é válida. E ele, tendo tomado conhecimento, ele rechaçou muito. Tem uma outra, vou aproveitar o gancho, que dizia que o Burle Marx faz o jardim para ser visto de cima. Sabe? É ridículo isso daí, você falar isso, porque só porque a gente faz em planta baixa, e a planta baixa é como se estivesse sobrevoando o terreno, entendeu? E quando ele busca uma unidade na composição, né, a gente está vendo na escala todo o terreno de uma vez só, mas na prática não se vê todo de uma vez só. Então, Copacabana, por exemplo, são 4,5 km de desenhos abstratos e variáveis. Não é? Então, seria só para ver de um avião que estivesse passando a 5.000 metros de altitude? Não teria sentido. É que é uma forma de projetar, mas não quer dizer que eu vou... E o Burle Marx diz assim, se do apartamento der para ver lá de cima, do 12º andar, der para ver o desenho das calçadas em maior amplitude, melhor ainda, mas não era esse o objetivo do trabalho. Tá? Bom, obrigada, que ótimo, porque realmente, né, a gente às vezes tem essa percepção, e na verdade, quando a gente está no espaço do jardim, eu acho que eu li até uma frase dele falando que o jardim não é feito, as plantas são coadjuvantes, né, que o jardim é uma experiência, assim, no espaço, de luz e som, então é muito interessante pensar por esse lado e quebrar um pouco essa perspectiva, né, de só da visualidade. A Daniela Tameirão, ela é educadora da Casa do Baile, ela mandou uma questão aqui no chat para a gente. Na Pampulha, os jardins seriam mais livres, integrados com a paisagem, ou suas formas geométricas o tornam rígidos? Ou seria um mix? Eu fiquei com essa dúvida. Obrigada pelas ricas informações compartilhadas. Uhum. Olha, eu conheço razoavelmente a Pampulha, né? E eu digo o seguinte, é um mix mesmo, é uma mistura. Porque uma coisa que não foi falada, mas é importante, é que, muitas vezes, a própria natureza do terreno sugere a adoção de uma solução ou de outra. Então, um terreno acidentado, uma solução geométrica muito rígida não se adapta, porque no papel ela vai funcionar bem, mas na hora que você colocar no terreno acidentado, ela vai se deformar toda. Então, a gente tem que considerar isso também. Você olha uma planta de cima ou um terreno voando de avião, você vê ele como se fosse quase um plano, mas ele tem suas encostas, suas tendências, ele pode ser mais ou menos acidentado em termos de relevo. Então, isso tem que ser considerado na hora da composição, porque quando você faz curvas, como tem no entorno do Cassino da Pampulha, que é o museu, né? Ali, por exemplo, não caberia uma solução ortogonal, porque o terreno não é plano. Mas já no parquinho infantil lá do Yacht Club, pelo menos nas fotos antigas da década de 40, era um plano. Então, aquilo ali cabe bem. Eu não consegui foto deles, né? Infelizmente. Mas ali dá para desenvolver alguma coisa plana. Né? E também a outra coisa que me ocorre, que é importante mencionar, é que não existe uma solução, é arte, né? Não existe uma solução única para um problema único. Qualquer problema tem milhares de soluções possíveis. Então, uma história que ilustra muito bem isso é que o Burle Marx, lá no escritório, às vezes, quando ele estava alegre, ele começava a rabiscar um projeto e ele ia fazendo uma narração do que ele estava fazendo. Ele diz assim, aqui eu vou criar
um espaço para botar um grupo de árvores de flor muito forte, porque dá para ver não sei de onde. E quando ele começava a irradiar esse processo dele, claro que todo mundo parava de trabalhar e ia para lá para aproveitar a lição. Numa dessas vezes, um estagiário perguntou para ele assim: por que o senhor decidiu fazer formas curvas? Aí ele olhou para o cara e disse assim: porque eu gosto. Sabe? E acabou aí, não tinha nenhum conceito, não é porque a curva é não sei o quê, bababá. Ele gostava, experimentou ali e pronto. Né? Podia ter feito curva e disse assim: não ficou bom, vamos fazer com retas. Entendeu? Então, é um processo criativo. Você estabelece um partido, mas na evolução acontece muita coisa. Um escultor, quando vai fazer uma escultura, ele não sabe qual é o resultado preciso que ele vai chegar. Sabe? Ele tem um componente de imprecisão e de surpresa no próprio processo que ele está trazendo. E é isso que enriquece a arte. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta dela, mas tem as duas situações na Pampulha. Certamente tem. Obrigada, José. Eu queria até pegar um gancho depois com essa questão que você colocou, mas eu vou seguir no chat as perguntas que foram enviadas, depois eu retomo a minha dúvida também. O Denis Mar, ele enviou um comentário sobre a classificação, essa questão mais taxonômica, acho que você apontou. A natureza tem exemplos muito interessantes, né? O ornitorrinco está aí a provocar a gente. Para desmentir tudo isso, né? A girafa, na minha época de faculdade, a gente brincava que a girafa é um projeto de equipe, né? Porque tem dedo de todo mundo ali, né? Alguém, vamos botar um pescoço grandão, vamos botar umas bolinhas na ponta do chifre. Então, é um projeto de equipe, né? Tinha essa brincadeira. E Denis Mar está com razão. Está com razão, ele está reforçando o que eu falei, né? Exato. Vou passar agora para a questão da Fernanda Rocha. Ela primeiro está agradecendo, falou que foi uma excelente palestra, como sempre, e coloca uma questão. Junto com os desenhos de estudo que você mostrou do restaurante, eram também elaborados pelo Roberto perspectivas parciais com as visuais? Sim, claro. Quando havia dúvidas, as perspectivas nem sempre eram croquis em perspectiva e nem sempre para entregar ao cliente. Às vezes, a gente achava que era importante mostrar algumas perspectivas para o cliente entender melhor uma proposição. A gente estava querendo aumentar nossas chances de aprovação do projeto, né? Mas muita perspectiva, muito corte, né? O tempo todo. Eu, como professor, eu sempre estranhei e continuo estranhando, e todos os arquitetos em geral sabem disso, né? Quando o aluno chegava para a gente e dizia assim: professor, quantos cortes eu preciso fazer? Porque corte é uma coisa que você faz para explicar o seu projeto. Então, isso aí não existe uma regra, como um mínimo. Corte não é um castigo, assim, ou para uma dificuldade para o projeto. Para você tem que ter prazer em fazer o corte, né? O corte revela para a gente que está projetando muita coisa também. Então, é importante que a gente faça aquilo ali com prazer e não como uma obrigação. Perspectivas, cortes, né? Pequenos esboços, alternativas, tudo isso a gente fazia no escritório, sim. Obrigada, José. Passando então adiante, a gente tem aqui uma questão da Vanessa. Vanessa é gestora do Museu Casa Kubitschek e, além de elogiar a palestra, ela falou que foi uma excelente palestra, agradeceu. Ela envia a questão: mesmo considerando os riscos do sistema de classificação, eu gostaria de saber se existem diferenças entre os projetos que Burle Marx elaborou para os jardins públicos e os projetos dos jardins privados. Olha, diferenças formais, eu creio que não. Eu não quero afirmar, eu nunca olhei sobre esse aspecto, mas, em princípio, pelo que eu conheço, não existe assim uma diferença formal, uma diferença na composição, na geometria do projeto, não existe. O que existe é evidente, mas é pela natureza do projeto, são diferenças programáticas, é mais assim, o que vai ocorrer naquele espaço e como isso vai ocorrer, a quantidade de pessoas que usam. Por exemplo,
Largo da Carioca, do Rio, e a própria alargamento da Avenida Atlântica, há um amplo predomínio de piso, porque há uma circulação gigantesca de pessoas por ali sempre. Qualquer canteiro que você colocar vai ser um transtorno, vai ser um obstáculo à permeabilidade da área, que a gente chama, né? Então, vão acabar passando por cima dos canteiros. Então, isso acaba interferindo. Mas, na questão formal, não. Eu não vejo nenhuma diferença. Eu achei curiosa a pergunta, porque me lembrou, eu não me lembro qual o jardim especificamente, mas eu assisti uma aula sua comentando sobre um jardim privado que Burle Marx tinha desenhado, e que ele ficou muito feliz que o dono do espaço, né, não impôs nenhuma Aham. questão, deixou trabalhar livremente, Sim, né? foi o Jardim E da aí, Odete Monteiro que eu mostrei hoje. esse, Saquei? eu estava É, tentando me recordar. isso. É, em outros projetos para jardins privados, particulares, aconteceu de ter situações de ingerência, assim, que você saiba, do dono, de tentar interferir um pouco no desenho, no design do Não, paisagismo? acontece sempre e a gente tem que ter consciência de que quem vai usar e morar no jardim é o cliente, não somos nós, né? Então, há uma flexibilidade, há uma certa flexibilidade. E também, assim, por exemplo, teve uma cliente que não queria flores roxas no jardim, ela achava que a flor roxa está associada à morte e não queria. Tá, a gente respeitou isso, assim, não custou nada fazer um jardim sem flor roxa. Bom, podia ser que seria diferente se, por exemplo, se tivesse feito tudo, ela dissesse, não, tem que tirar a flor roxa, porque aí foi pensado com uma paleta de cor e ela estaria alterando a paleta de cor. Mas ela, desde o começo, ela falou, eu não gostaria de ter flores roxas. É uma interferência aceitável. Tem outros que não são. O primeiro jardim que eu fui com o Roberto, a gente era estagiário, Haruyoshi Ono e eu. Nós entramos no escritório, aí uma semana depois ele foi, eu vou ver um jardim novo, venham comigo para vocês aprenderem. Tá bom. Aí nós fomos, era um jardim para ser feito ainda, ele ia conhecer o terreno. Era um terreno na Barra da Tijuca. Quando nós chegamos lá, o proprietário nos recebeu e o portão da garagem era do lado oposto à garagem. Então, literalmente, o terreno tinha uma avenida dentro, que era para o carro poder ir do portão até a garagem, comia o espaço todo. Aí o Burle Marx disse assim para ele, esse portão está num lugar desfavorável para o jardim, porque o jardim vai virar do carro. Vamos botar ainda não estava calçada, era só delineada a entrada. Vamos fazer a entrada direto aqui do outro lado, que aí sobra um espaço maior para o jardim. Aí o dono disse assim, não, mas eu não quero não, eu quero com o carro entrando por aqui. Aí o Roberto disse para ele assim, então eu só faço o resto do jardim. E virou de costas e foi andando. E a gente ficou lá sem saber se ia embora também, se não ia. O dono ficou estupefato, ele não sabia o que fazer, né? Mas o Roberto foi embora, foi lá para a rua, e aí a gente foi atrás dele, nunca mais falamos com o cara, nunca mais ouvimos falar do cara, porque ele ficou irritado, porque era uma interferência assim muito descabida, entendeu? Então tem até um certo limite, claro, você tem que tentar conversar, ele vai chegar a um interesse comum e muitas vezes explicar, porque ele explicou, o seu carro está comendo o seu jardim, jardim é para pessoas, não é para automóvel, né? Aí o cara falou, não, mas eu quero assim mesmo. Então, também a gente viu um que queria derrubar a mata porque as árvores eram fininhas. Eu só gosto de árvore grossa. Disse assim, não, mas nós não vamos derrubar essa mata, é uma responsabilidade, era uma coisa ilegal, sabe? A gente não vai fazer um projeto propondo uma coisa ilegal. Então, tem essas limitações. Obrigada, José. Eu adoro ouvir os casos por trás dos projetos, são a melhor parte. Eu gosto de Eu contar achei. porque ilustra bem, né, o que pode acontecer. Exato. Eu achei essa questão interessante da Vanessa, porque no caso do Museu Casa Kubitschek, ele foi projetado como uma residência, né? E hoje ele é um Sim, espaço público, então eu sim. acho que isso cria uma
uma possível tensão, mas a partir da sua fala foi interessante ver que talvez seja mais uma questão de circulação de públicos, né? Mas as pessoas que fazem a gestão dessas instituições têm que ter isso na cabeça mesmo. Foi feito por uma residência. E, por exemplo, a casa do Burle Marx no sítio, Roberto Burle Marx, que é uma residência, era a residência dele, e hoje em dia é um museu, é visitável e tal, a diretora mantém as características de uma residência ali. Né? Não é porque hoje em dia é um museu que você vai mudar as características ali, porque senão não adiantava preservar, não tem sentido. Né? O visitante tem que saber que era uma residência. Ainda mais lá que tem residência, tem prédio administrativo, residência do irmão, um ateliê de pintura separado, uma loja, uma igreja. Então, se a pessoa muda muito, a pessoa chega lá, um visitante fica confuso, não sabe onde era a residência, e essa informação tem que ficar, né? Vou seguindo aqui pelo chat, temos uma pergunta do Pedro Guimarães Teixeira. Ele, primeiro, elogiou novamente a palestra também, disse que foi fantástica, sempre muito frutuoso ouvir suas falas. E Pedro diz o seguinte: eu faço parte do grupo de pesquisa para o restauro dos jardins do Burle Marx na Ilha do Fundão. E eu gostaria de perguntar sobre a manutenção e recuperação dos projetos paisagísticos do Burle Marx. Quais os critérios, em geral, são adotados, presumindo que o jardim, por si só, vai crescer e as plantas tendem a superar a forma projetada? Essa é uma ótima pergunta, excelente, porque daria para fazer uma palestra sobre isso. Inclusive, há um evento já programado brevemente, e a própria diretora do sítio, a Cláudia Storino, também quer fazer uma discussão sobre esse problema, porque realmente chega a impasses que são muito difíceis de resolver pelas normas que estão em vigor nesse momento. Né? E eu sempre chamo a atenção disso. Vamos, assim, considerar que o Jardim do Fundão é um jardim histórico, né? Porque essa classificação também é aquela questão das classificações. Né? Ele não é tombado, ele não é protegido, que eu saiba. Né? Se for, melhora um pouco. Mas, mesmo no próprio sítio Burle Marx, no Jardim do Fundão, em outros projetos Burle Marx, acontece o seguinte, que existe uma intenção de projeto e existe a concretização do projeto. Às vezes, com o desenvolvimento do jardim, que é Paulo, né, não esqueci o nome dele, desculpa, ele aponta, essa intenção acaba ficando prejudicada, acaba ficando incoerente. Uma árvore que cresce muito, ensombreia um lugar, e aí a planta que estava por baixo já não vive ali porque falta luz para ela. Ela tem que ser substituída. Entretanto, pelas normas em vigor de intervenção em jardim histórico, essa substituição não é possível. Mas a norma, ou as regras, vamos chamar assim, ou as cartas patrimoniais, elas são instrumentos genéricos. Elas são como se fosse, assim, fazendo um paralelo, a Constituição brasileira. A Constituição diz que ninguém pode perder o direito de ir e vir. Mas a Constituição não diz como que isso vai ser executado. As leis é que vão regular a preservação desses direitos de ir e vir. E, no caso dos jardins, não há leis que definam quais seriam as intervenções para você contornar essa situação. Eu vou falar, não para o rapaz que perguntou, mas para todo mundo entender melhor, um caso que ocorreu no Museu da República, no Rio de Janeiro. O Museu da República é uma obra de um paisagista, me escapou o nome dele agora, mas ele foi discípulo do Glasiou. Né? Esse paisagista ele criou jardins gramados e com vegetação em cima. Bem inspirado nos jardins ingleses. Aí o que aconteceu foi que
Do lado do palácio, construíram edifícios com 15 pavimentos, 12 pavimentos, e esses edifícios projetam sombra em diversas partes do jardim. E o gramado passou a sofrer porque não recebia mais sol. E aí começa a falhar o gramado e tudo, né? Aí fica com um aspecto assim estranho, porque fica algumas partes falhadas, outras não, parece mal cuidado, mas não é. É uma impossibilidade técnica de manter ali. Só que não há uma definição do que fazer nesse caso, porque não se admite que tire o gramado e põe uma outra espécie, coisa que eu defendo. A minha posição é, o gramado não dá mais ali, desde que a gente mantenha o espírito da composição, a gente pode substituir uma planta. O próprio Lemax fez isso no Jardim do Ministério da Educação e Saúde, quando ele foi restaurar, dezenas de anos depois, ele botou bulbine, que é uma planta que nem existia na época que o jardim foi feito, não existia no Brasil. É uma planta introduzida no Brasil posteriormente. Mas ele usou essa planta, entendeu? E manteve o espírito da coisa. Era uma planta só, não tinha nenhum desenho, não propôs nenhum desenho diferente, nem nada. Então, até aí, eu admitiria substituições eventuais, né? Mas não se admite. Então, isso aí não está suficientemente esclarecido. No caso do jardim da Faculdade de Arquitetura, a composição é uma homenagem à própria arquitetura. O Burle Marx me falou isso, tá? Então, vocês podem citar, pelo menos, como comunicação oral minha. A ideia de plantar as árvores ordenadas, todas as árvores lá são como se fossem batalhões de árvores, está tudo a espaços regulares, todas ordenadas, aquele grupo, tem um grupo de curupita guianensis, abricó de macaco, tem os ipês, tudo plantado de uma forma ordenada, era, segundo ele, uma forma de homenagear a ordenação que perpassa a atividade do arquiteto, a ideia de ordenar o espaço. Então, essa é o que ele fez. E é todo ele ortogonal, tudo ortogonal, né? Então, quanto à questão da composição geométrica, eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso. O que pode haver é um impasse em relação à questão da vegetação. Esse está no estágio que eu te falei, que eu respondi. Eu, por mim, eventualmente trocaria uma planta ou outra, respeitando o espírito, a cor, a textura, se possível, botar alguma coisa que seja aproximadamente coerente, né? Ou mais coerente possível, para manter o espírito da composição geral. Tá? É uma resposta incompleta, mas porque essa resposta não existe de forma objetiva. Nossa, obrigada, José. E obrigada ao Pedro pela pergunta, porque, na verdade, essa pergunta tem muito a ver com a que eu queria fazer. A minha dúvida, que eu queria ter guardado para o final, era justamente essa, porque quando a gente fala de Pampulha, a gente está falando de um patrimônio tombado em 4 esferas, né? É um patrimônio da humanidade. E aí eu estava justamente com essa questão de como pensar o tombamento de jardins, que são organismos vivos, né? Na sua apresentação mesmo, você apontou a questão das plantas amarelas, né? Que não vão dar flores ao longo do ano inteiro, né? Tem oscilações, o jardim vai se modificando. E aí, a minha dúvida era também entender onde está esse limite de preservar e conservar, mas entender que é um patrimônio vivo, né? Que não tem como se controlar da mesma forma que se pensa um restauro, conservação de um edifício, né? Bom, eu diria uma questão aberta. Eu diria o seguinte, que não existe, não é possível fazer uma regularização, uma regulamentação desse problema num papel e deixar tudo pronto para, quando acontecer em algum lugar, pegar aquilo ali e aplicar como receita. Eu acho que, se o jardim é tombado, deveria haver um conselho do órgão que tombou, do conselho disponível na região, assim, ou uma consulta, de forma a decidir cada caso de uma forma. Porque eu poderia responder assim: você pode modificar o que quiser desde que mantenha o espírito
da composição. Mas isso é subjetivo, porque para alguns mantém o espírito, para outros não mantém. Então, uma discussão por um colegiado seria sempre mais reforçada. Mas tem coisas que no próprio Museu da República, por exemplo, plantaram a palmeira, essa palmeira azul que está na moda agora, Bismarckia, né? Eu ia lá e derrubava aquilo lá. A Bismarckia está linda, ultra saudável, tem 5, 6 metros de altura, não sei quanto, mas na época que foi feito o jardim, o Villon chamava Villon o autor. O Villon nem conhecia essa planta, sabe? Então, você botar ali, alguém botou e ela ficou, ou às vezes a planta até nasce espontaneamente, um passarinho traz, ou o vento traz uma semente e ela nasce ali, sabe? Tem que fazer uma discussão. No próprio Museu da República tinha uma planta que, para mim, ela era fora do esquema, ela nasceu quase na borda que separava os caminhos do canteiro, né? Uma árvore. E você olha o jardim inteiro, não tem nenhuma outra árvore plantada tão perto da borda assim. Então, ela é claramente uma intrusa, ela invadiu aquilo ali, sabe? Então, eu não teria escrúpulo nenhum em chegar lá e derrubar aquela árvore. Sinceramente, não teria. E eu conversei com você uma vez sobre o cactus do museu na Pampulha, né? Que o Burle Marx falou 500 vezes, toda vez que a gente ia a Belo Horizonte, ele reclamava, escrevia carta para a prefeitura, porque plantaram cactos na beira d'água. Ora, Burle Marx não ia plantar um cactus, que é uma planta de área seca, num lugar úmido. Aí alguém pode argumentar, a planta consegue se adaptar. Consegue, mas o Burle Marx não fazia essas tentativas de adaptação incoerentes com a paisagem. Você não vê nas paisagens uma planta de lugar seco habitar à beira de um lago. Então, é incoerente isso, não é aceitável, né? E ele reclamava, era um pé de mandacaru na beira da Lagoa da Pampulha. Era um pé só, né? Mas falava assim, Roberto, a gente vai ter que ir a Belo Horizonte para ver o Parque das Mangabeiras. Ele disse assim, então vamos escrever uma carta para o prefeito para entregar lá, para reclamar, para não sei do que. Ele não esquecia esse negócio. Aquilo era como se fosse uma pedrinha dentro do sapato dele, entendeu? E é fácil você diagnosticar isso hoje. Agora, como o Pedro não foi específico, não sei. Agora, eu me coloco à disposição do Pedro, se ele quiser bater um papo qualquer hora por internet e me dizer especificamente os problemas, e eu posso falar com ele como que a gente poderia tentar conduzir, tentar fazer. Não é fácil, não. É complicado. Inclusive, esses encontros, eu sempre sugiro botar gente de todos os lados, entendeu? Porque se reunir uma panelinha que concorda comigo, aí vai ficar, como é que se diz, uma resolução ou uma moção tendenciosa. Tem que estar todo mundo de acordo com isso para ver. Eu não sou dono da verdade, mas eu gostaria de discutir esse assunto, porque é um assunto difícil e complicado de fazer. É muito fácil eu chegar e dizer o projeto original não previa isso, sabe? Mas se eu não tenho elementos e não tenho solução técnica, tem que dar alguma solução. Pode até alguém propõe uma árvore assim, uma placa lá dizendo assim, este canteiro está vazio e mal cuidado porque não tem nenhuma planta que possa sobreviver aqui que tenha sido projetada pelo autor original do projeto. Pronto, deixa lá, acabou. Entendeu? É uma solução. Mas José, o Pedro já topou muito seu convite aqui, mandou no chat que aceita sim, inclusive agradeceu muito. Ele tem meu contato, meu e-mail, a gente combina, faz um bate-papo por Zoom, por qualquer coisa, sem nenhum problema. Tá? Filho, depois vocês dão um repasse para a gente das soluções encontradas. E eu lembro muito dessa história do cactus, eu ia inclusive mencioná-la e eu queria só assim, Burle Marx, onde quer que esteja, fique consolado que o cactus foi removido.
Ele não está lá mais atrapalhando a Ele deve paisagem. estar tranquilo lá onde ele estiver. Então. Ô, José, eu tenho uma pergunta e eu acho que por conta do tempo a gente vai ter que encerrar com ela. É, pensando um pouco isso que você falou do quão complexo mesmo são esses esforços para entender esse equilíbrio, né? Das plantas até essa relação que a gente está discutindo hoje do jardim com o tempo, né? E repensando esse jardim com o tempo, a descoberta de novas espécies, como ele está interagindo com o ambiente ou não. Eu queria que você falasse um pouco da importância do sítio Burle Marx como esse lugar de experimentação, assim, para essas descobertas, né? Porque Burle Marx acho que descobriu mais de 50 espécies, né, botânicas através desses experimentos. E aí eu queria entender um pouco isso, sabe? A importância do sítio como esse espaço de experimentação, laboratório de criação. Só uma retificação. As descobertas que ele fez não foram no sítio, assim, experimentando, foram descobertas em coleta na natureza, entendeu? São plantas que ele coletou na natureza, quando quis saber que planta era, descobriu que ela era desconhecida da própria ciência. Então, são as plantas que ele descobriu. Esse número também é um número especulativo, você pode pensar uma coisa entre 60 e 90, mais ou menos, mesmo porque muitas plantas que levaram o nome dele depois passaram por revisões taxonômicas e perderam esse nome. Então, tem essa discussão também. Na verdade, o Roberto chamava o sítio é o meu laboratório, é o meu cadinho, ele usava muito esse termo, é o lugar onde eu faço as experiências. Mas essas experiências que ele fazia eram experiências relacionadas com paisagismo. A primeira, ele estava interessado em aumentar os meios de expressão dele, o meio de possibilidade de se exprimir através das plantas, né? Como um pintor que procura novas cores ou um arquiteto que procura novos materiais para usar nos seus projetos. Ele fazia isso nesse sentido, ele não se conformava com a oferta de plantas que são chamadas ornamentais, né, à venda no mercado, né? Inclusive porque ele dizia que todas as plantas são ornamentais. Quando alguém falava qualquer coisa de plantas ornamentais, ele dizia, não, todas as plantas são ornamentais. Então, para ele eram. Tanto é que ele introduziu muita coisa que era considerado mato, né, que estava em qualquer capão por aí, ele pegava, usava em jardim, e aí, quando o pessoal via usado em jardim, a planta virava planta de paisagismo, ou planta ornamental, entre aspas. Né? Então, essas experiências, todas com essas plantas, foram feitas no sítio. Né? A coleção de plantas que tem no sítio é uma coleção visando esse principal objetivo. Né? Com o tempo, com a frequência do Roberto aos ambientes naturais brasileiros, ele pôde perceber que esses ambientes estavam sendo eliminados, ou estavam sendo destruídos. E aí é que veio o lado ambientalista dele. Né? Então, aquelas denúncias, aquelas cartas que ele escrevia e toda a reclamação dele, e também a importância do próprio sítio, né? Também começou a cobrir aspectos de plantas ameaçadas, porque, por exemplo, nós fomos umas 8 ou 10 vezes na construção da estrada Rio Santos. Por que a gente foi lá? Porque os tratores derrubavam árvores que estavam cobertas de orquídeas, de cactáceas, de antúrios, de ripsalis, que é uma cactácea, de bromélias, e tudo isso a gente coletava plantas que iam morrer ali, sabe? Levava para o sítio, entrava na coleção, e muitas delas se revelavam plantas assim, com facilidade para multiplicação, docilidade ao cultivo e qualidades plásticas interessantes. Então, essas plantas se tornavam plantas paisagísticas ou ornamentais para uso em jardins. Né? Então, o fundamento do sítio é esse.
sabe? É essa colecionamento nesse sentido, de experimentar associações, de experimentar substratos como terra, pedra, plantas como epífitas, que são as que vivem sobre outras plantas, etc. Aí é que está o lado experimental do sítio. Essa coleção assumiu um tamanho desproporcional, assim, gigantesco, a ponto de dificultar o próprio Burle Marx a ideia de ele continuar mantendo. Quando ele fez a doação para o governo brasileiro, ele sustentava 17 empregados lá cuidando das plantas. Era um peso enorme para carregar nas costas. Então, ele fez ao governo com a consciência de que não havia possibilidade do sítio em mãos particulares ser preservado, né? E foi uma decisão super acertada, porque hoje o sítio está tão preservado que a Unesco, como organismo mundial, reconhece a intocabilidade do sítio como instituição criada pelo Roberto Burle Marx. Tanto é que carimbou a chancela de patrimônio mundial. Se a Unesco desconfiar que houve alguma modificação nos critérios que o Burle Marx estabeleceu para construir aquilo lá, agora ou mesmo posteriormente ao título, o sítio pode perder o título, né? O monumento arqueológico de Stonehenge, na Inglaterra, está ameaçado de perder o título de patrimônio por causa de um túnel que estão querendo construir passando perto. A Unesco entende que pode ser um compromisso fatal para o monumento, então está ameaçando de tirar a chancela. O sítio é a mesma coisa. Enquanto for mantido dentro dos critérios que o seu criador estabeleceu para ele se concretizar, ele merece a chancela. Se houver modificações, ele perde essa chancela. Tá bom? Obrigada, José. Eu achei muito rica a sua fala. Eu e todos os participantes, os convidados estão mandando diversos parabéns e agradecidos pela fala. Eu acho que essa sua fala final realmente traz essa dimensão, né, de que é um debate que tem que ser recolocado, revivido, porque é muito complexo, né, pensar como que os patrimônios interagem com o entorno que é vivo, que se mantém transformando, ainda mais pensando um patrimônio que é um jardim, né? E aí eu queria puxar só essa última fala sua sobre toda planta ser ornamental, e em conversa com você eu te perguntei de alguma pílula que você gostaria de deixar para o público, numa perspectiva de uma ação educativa, e eu me lembro que você apontou justamente isso, que se a gente pode falar num legado, talvez, do Burle Marx, que possa ser disseminado aqui como pílula, é pensar que toda planta pode ser ornamental, e às vezes, em vez da gente se preocupar tanto com os jardins da moda, com ter um jardim vertical em casa, a gente procurar pegar esse espírito dele de explorar novas espécies, de investigar dessas incursões, né? E entender que plantas a gente gosta, que plantas a gente quer, com as quais a gente tem afeto e relações com, né? Sim. Eu vou começar, então, respondendo com 2 fatos que eu acho interessantes. Um é a High Line em Nova York, que era uma linha, um viaduto que foi abandonado e resolveram fazer um jardim suspenso ao longo de todo o viaduto. O paisagista que fez o projeto, o nome dele me falha agora, ele fez uma composição geométrica, assim, meio rígida, né? Porque o próprio viaduto insinuava isso, né? Mas ele teve uma ideia que eu considero genial, que ele usou para a vegetação desse novo parque, ele usou as plantas que se estabeleceram lá espontaneamente nos anos de abandono. Quando ele foi chamado, o viaduto estava ocupado, porque ficou 10 anos ou 12 anos abandonado, a tal linha férrea que existia não foi usada, aí começou a haver uma vegetação espontânea ali. Ele fez um levantamento dessas plantas e usou ali e pronto. Com isso,
as plantas que ele passou a usar são plantas espontâneas e que estão funcionando como ornamentais. Então, eu sugiro que quem tiver alguma dúvida, dê uma olhada, chama-se Highline, linha alta, né? Qualquer com esse nome você vai chegar nesse parque em Nova York, né? E é muito interessante esse partido paisagístico, porque ele mostra que a beleza não está necessariamente como decorrência da raridade ou do custo ou de nada disso. Tá? A outra é o arquiteto francês, paisagista francês, que usa também vegetação espontânea ou subespontânea nos seus jardins, inclusive estabelecendo competição entre elas, né? Porque as plantas competem entre si pelo espaço, né? E aí, ou pela nutrição também. Então, as plantas que conseguirem prevalecer serão as plantas que vão constituir o jardim. Ele deixa o jardim uma parcela de acaso na composição dele, intencional. É um acaso intencional. Assim, aqui quem ganhar fica, né? Então, a pílula a que se referiu, a minha sugestão, foi que as pessoas passassem a olhar as plantas não através das convenções, por exemplo, palmeira azul, porque está na moda, todo mundo acha linda, né? A palmeira triangular também teve essa época e hoje em dia ninguém mais usa, ninguém liga mais para ela, né? Não se fala mais da palmeira azul. Será que da palmeira triangular, será que ela ficou mais feia? Não tem sentido. Então, fazer isso e tentar cultivar essas plantas também, né? Você cultivar o capim dos pampas é um exemplo ótimo. Capim dos pampas é um capim, né? No imaginário do povo, capim é uma coisa suja, uma planta. Eu não vou usar isso no lugar de um copo de leite, ou de um antúrio, ou de uma orquídea. O Burle Marx usou, e depois que ele passou a usar, com aquelas painas brancas, todo mundo passou a usar também e gosta. Então, a minha sugestão é essa. Olhem mais para as plantas, principalmente para as nativas, porque elas estão sob pressão do desenvolvimento urbano, do crescimento urbano desenfreado. Então, eles vão pressionando essas plantas e elas merecem um lugar ao sol, como qualquer outra da criação da natureza.